Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o chamado espalhamento Rutherford. No vídeo anterior eu fiz uma introdução sobre o problema do espalhamento. Esse vídeo a gente vai discutir esse espalhamento Rutherford e mostrar como a teoria do Rutherford, suportada pelos dados experimentais de Geiger e Marsden, foi capaz de mostrar a existência do núcleo atômico. Então, até o começo do século XX, em torno de 1910, o modelo aceito de átomo era o chamado modelo de Thomson. Então já se conhecia o elétron, sabia que ele tinha carga negativa, sabia que a massa dele era pequena. Então o modelo de átomo era aquele chamado modelo de pudim de passas, né? Toda, ou praticamente toda a massa do átomo estava uniformemente distribuída. E essa matéria, essa massa, tinha carga elétrica positiva. Essa região em azul aqui. E aí essa massa era salpicada por essas partículas bem pequenas, que eram os elétrons de carga negativa. Um dos problemas desse modelo está associado quando a gente quer descrever um espalhamento. Então, por exemplo, se eu lançar uma partícula carregada aqui, essa partícula ela vai ser defletida por esses centros de carga negativa, esses elétrons. Então, eu meço essa deflexão e eu verifico se essa deflexão está de acordo com esse modelo de pudim de passas. O problema é o seguinte, lá no vídeo sobre colisões elásticas, a gente viu que se eu tenho um alvo aqui de massa M2 parado e uma partícula incidente de massa M1, aí essa partícula incidente ela vai em direção ao alvo e é defletida. Esse ângulo aqui é o ângulo de espalhamento, θ. A gente calculou esse ângulo e a gente encontrou cosseno θ igual a M1 menos M2 vezes V2 sobre 2 M1 V1. E aí, se eu observar um retroespalhamento, ou seja, esse ângulo θ igual a π, a partícula incidente voltou por onde ela veio, eu tenho esse lado direito negativo, ou seja, M2 maior que M1. Mas se a partícula 2 é um elétron e a partícula 1 for um núcleo de hélio, por exemplo, as chamadas partículas alfas, que são bem mais massivas que o elétron, eu nunca vou ter isso aqui. O M2 não é maior que M1, ele é muito menor que M1. Então, eu não vou observar um retroespalhamento. É claro que aqui pode acontecer uma sucessão de espalhamentos, tem vários elétrons aqui, mas ainda assim espera-se que o efeito do espalhamento em cada um desses elétrons seja muito pequeno. É impossível observar um retroespalhamento, mesmo após a partícula ser espalhada várias vezes por vários elétrons diferentes. No entanto, em uma série de experimentos realizados por Geiger e Marsden, lá no começo dos anos 1900, eles chegaram a observar retroespalhamento. Então, esse modelo de Thomson está errado, jogaram fora. Aí o Rutherford, que era o orientador deles, propôs um novo modelo. Nesse modelo do Rutherford, toda a massa do átomo está numa região bem pequena, que ele chamou de núcleo. E aí tem os elétrons orbitando em volta desse núcleo. Na época eles não tinham uma estimativa ainda do tamanho desse núcleo, hoje a gente tem. A gente sabe que esse núcleo é cerca de 5 ordens de grandeza menor que o átomo, ou seja, o átomo é cerca de 100 mil vezes maior que o núcleo. Um pouquinho mais, um pouco menos, né? Então, se isso aqui for um núcleo atômico, esse pontinho aqui tem, na minha tela, tem um diâmetro de cerca de 1 milímetro, o átomo correspondente a esse núcleo vai ter um diâmetro de cerca de 100 metros. Ou seja, o próximo núcleo que eu vou encontrar, se eu estiver no meio de um sólido, vai estar daqui a 100 metros. Então tem um grande vazio entre esses núcleos. Esse núcleo é muito menor que o átomo. Aí o que a gente vai fazer, o que o Rutherford fez, vamos construir um modelo para o espalhamento de partículas alfa por esses núcleos e verificar se isso concorda com os dados experimentais do Geiger e Marsden. Então o que a gente vai fazer aqui? Qual é o experimento?
A gente pega uma folha de metal, o Geiger e o Marsden usaram vários metais, por exemplo, ouro e prata. Então, digamos que isso aqui seja uma folha de ouro. Área unitária em algum sistema de unidades. E aí eu vou lançar partículas alfas contra essa plaquinha. Esse feixe é homogêneo. As partículas têm velocidade V0. O feixe tem nzão partículas por unidade de tempo, que está cruzando essa seção reta de área A. E essas partículas vão bater nessa folha de metal, serem defletidas, e a gente mede em algum anteparo aqui atrás os ângulos de deflexão. A gente vai pegar uma folha bem fininha, eles pegaram folhas com espessura de 10 na menos 6, 10 na menos 7 metros, isso é 1 milésimo, 0,1 milésimo de milímetro. Então, muito fina, para evitar que cada partícula seja espalhada várias vezes, encontre vários núcleos. Então, com essa folha muito fininha, muito provavelmente a partícula vai ser espalhada, se for espalhada, por um núcleo apenas. Então, eu consigo medir aqui o ângulo de deflexão devido a um espalhamento. Aqui eu isolei um núcleo desse metal, um núcleo de ouro, esse pontinho em amarelo. No último vídeo eu considerei exatamente o problema do espalhamento de uma partícula por uma força repulsiva 1 sobre r ao quadrado. É o que está acontecendo aqui. Só que lá eu encontrei o ângulo de espalhamento, θ, em função do parâmetro de impacto, que nesse desenho aqui é B. Aqui, aquele resultado continua valendo, mas ele não é útil do ponto de vista experimental, porque eu não consigo isolar uma partícula alfa com um dado parâmetro de impacto, eu não consigo medir esse parâmetro de impacto. Então, eu quero uma resposta para o θ que não envolva o parâmetro de impacto. Vamos fazer então como o Rutherford fez. Então, primeira coisa, vamos calcular o número de partículas espalhadas por apenas um núcleo, esse que eu marquei aqui, e elas estão espalhadas em um ângulo entre θ e θ mais dθ. Estão espalhadas entre θ e θ mais dθ por um núcleo. Por que eu tenho que pegar um intervalo no ângulo? Se eu pegar um ângulo exato, o ângulo de 10,00000, tem infinitos zeros depois do 10. Quantas partículas serão espalhadas exatamente nesse ângulo? Zero. Porque tende a zero esse número, né? A chance é completamente desprezível. Por quê? Porque talvez a partícula não seja espalhada exatamente em 10, mas em 10,00001 ou em 10,0003 e assim por diante. Então, eu dou uma pequena tolerância aqui, para não pegar um número tendendo a zero. Ao invés de considerar o número de partículas espalhadas com o ângulo θ, eu considero o número de partículas espalhadas entre θ e θ mais dθ. Tem essa tolerância aqui. Esse aqui é o dθ. Quem são as partículas que vão ser espalhadas nesse intervalo? Todas as partículas que baterem nesse anel de espessura dB e raio B. Como está indicando o desenho, as partículas que baterem aqui serão espalhadas com um ângulo entre θ e θ mais dθ. Então, quantas partículas batem nesse anel aqui? A densidade de partículas, lembra que o feixe é uniforme, então é N sobre A, vezes a área do anel, que é dσ. Essa área é chamada área de seção de choque do anel. E eu sei quanto vale essa área do anel. Eu recorto esse anel aqui, corto ele no meio, abro, estico ele, vai ficar um retângulo comprido e bem baixinho, né? O comprimento desse retângulo é 2π vezes b, o raio do anel. E a altura dele é dB.
Então, esse aqui é o d sigma. E aqui eu tenho n sobre A. A é 1, sobrou n. Então, esse aqui é o número de partículas espalhadas entre θ e θ mais dθ por um núcleo. Agora, tem diversos núcleos nessa folhinha aqui. Vamos assumir que tenham nzinho núcleos nessa folha de ouro. Então, o número de partículas espalhadas entre θ e θ mais dθ por nzinho núcleos pega o número de partículas que foi espalhada por um núcleo e multiplica pelo número de núcleos. Nzão, 2π b dB. Aqui tem um detalhe interessante que a gente tem que considerar. Imagina que aqui eu tenho feixe, agora eu estou olhando essa plaquinha aqui de perfil. Está aqui a plaquinha e está aqui o anteparo onde eu faço as medidas, a contagem das partículas defletidas em tal ângulo. Suponho que uma partícula alfa veio aqui em amarelo tenho núcleos de ouro, tenho 2 aqui desenhado. Uma dessas partículas passou reto, não foi defletida. E eu marquei ela aqui. Agora, tem outra partícula que foi defletida, cerca de, 15, 20 graus, em um outro núcleo de ouro, e foi parar no mesmo lugar. Agora, quando eu ver a contagem de partículas nesse ponto, eu vou ver duas. E agora, será que isso são duas partículas que não foram defletidas? Ou são duas partículas que foram defletidas de 20 graus? Ou uma partícula que foi defletida de 0 e outra que foi defletida de 20 graus? Ficou ambíguo, né? Então, para eliminar esse tipo de problema, o que a gente faz, ou o que os experimentais fizeram, foram colocar esse anteparo muito longe da plaquinha. Ou, equivalentemente, pegar uma plaquinha muito pequena, um feixe muito estreito. Então, no experimento do Geiger e Marsden, para ter uma noção, esse feixe tinha um diâmetro de cerca de 0,1 milímetro. E aí você tem um feixe bem pequeno, uma plaquinha bem pequena, e o anteparo estava relativamente longe. Então, olha o que acontece aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma partícula defletida no primeiro núcleo, que está aqui em cima, e não foi defletida, teve um ângulo de deflexão de 0 graus, então ela vai fazer isso aqui. E vai vir parar aqui. Se eu tiver outra partícula alfa que foi defletida no segundo núcleo com 20 graus, no exemplo anterior ela estava parando no mesmo lugar, ela vai parar muito longe. Com 20 graus ela veio aqui para cima. Então ela não vai aparecer na contagem desse ponto. Se eu tiver uma partícula que teve deflexão nula após passar pelo segundo núcleo, onde que ela vai parar? Vai vir parar aqui. Então agora a contagem faz sentido, né? Eu vou ter uma contagem de 2 aqui, e essa contagem de 2 é exatamente o número de partículas que não teve deflexão. Uma não teve deflexão ao passar pelo núcleo de cima, mais uma que não teve deflexão ao passar pelo núcleo de baixo. Tá ok. Se eu tiver uma partícula passando pelo núcleo de cima e também sendo defletida com 20 graus, onde que ela vai parar? Tá o mesmo ângulo dessa curva aqui, então ela vai parar aqui. Quando eu olhar aqui em torno de 20 graus, eu vou ter uma contagem de 2, justamente duas partículas que foram defletidas com 20 graus. Uma devido a um núcleo, outra devido a outro núcleo. Então faz sentido eu simplesmente multiplicar o número de partidas defletidas por um núcleo pelo número de núcleos. Isso vai dar um número de partículas total defletidas em um determinado ângulo. No vídeo anterior, lá sobre colisões, a gente calculou esse ângulo θ. A gente encontrou que tangente de θ sobre 2 é igual a k sobre parâmetro de impacto, massa reduzida, μ, velocidade assintótica, ou velocidade daquela partícula incidente, assintótica, ao quadrado. Lembrem que k era esse termo aqui, k maior que zero. É exatamente o que eu tenho aqui, então esse resultado continua valendo.
Então, eu vou escrever B, o parâmetro de impacto, como K sobre μ V0 ao quadrado, tangente de θ sobre 2. E aí eu vou calcular dB para jogar nessa expressão aqui. Vamos chamar esse número de partículas espalhadas entre θ e θ mais dθ por n núcleos de dn. D porque vai ser um número pequeno. Se eu integrar sobre o ângulo, eu tenho n, que é o número total. Então, derivando ou tomando a diferencial desse b, dB igual K sobre μ V0 ao quadrado. Vou derivar 1 sobre a tangente, vai aparecer um sinal de menos. 1 sobre a tangente ao quadrado de θ sobre 2. Deriva a tangente é secante ao quadrado de θ sobre 2. E toma a diferencial do argumento dθ sobre 2. Vou pegar esse dB, esse b, jogar nessa expressão e vou colocar o resultado. Está aqui o resultado para o dn. Esse resultado ainda é conveniente escrever da seguinte maneira. A gente multiplica por 1 aqui, e esse 1 é seno de θ sobre 2 sobre seno de θ sobre 2. E aí eu escrevo esse dn como menos π, o número de núcleos na folha, o número de partículas no feixe por unidade de tempo, vezes, aqui eu tenho K, que aparece lá na força, K sobre R ao quadrado. Então, esse K ele depende do número atômico, sobre a massa reduzida, velocidade do feixe ao quadrado, tudo isso ao quadrado. E aqui eu vou ficar com seno vezes cosseno. Eu posso escrever isso como 1/2 de seno de 2 vezes o ângulo, ou seja, seno de θ. Tudo isso sobre seno na quarta de θ sobre 2, vezes dθ. Notem que esse número ficou negativo. Faz sentido. Se eu escrever dn dθ, eu tenho a taxa de variação do número de partículas espalhada entre θ e θ mais dθ em função do ângulo θ. Então, conforme eu vou aumentando o ângulo θ de espalhamento, o número de partículas vai caindo, vai ter menos partículas sendo espalhadas para ângulos maiores. Então, essa taxa tem que ser negativa. Então, faz sentido aquele sinal de menos. Então, vamos escrever assim, menos π, nzinho, nzão, sobre 2. Posso abrir esse K aqui, se eu quiser. A gente lembra que a gente está usando U igual a K sobre R. Força igual a K sobre R ao quadrado. Então, interação eletrostática, esse K é uma constante. Vamos colocar essa constante, aquele nosso 1 sobre 4πε0. Vamos chamar de K minúsculo. Vezes a carga da partícula alfa. Vamos chamar de um número Z vezes E. Vezes a carga do núcleo, que é um Z maiúsculo vezes E. Dividido por R. Esse é o potencial. Então, esse K maiúsculo é K minúsculo, 1 sobre 4πε0. Z minúsculo, o número atômico do núcleo de hélio, que é 2. O número atômico do núcleo de ouro, de prata, material daquela folha, vezes E quadrado. Então, vamos jogar isso aqui. Tudo isso dividido por μ V0 ao quadrado. Esse aqui já é o resultado que a gente quer
mas o Geiger, o Marsden, o Rutherford, eles trabalhavam com outra variável que é chamada de seção de choque diferencial. Em geral, o pessoal que trabalha com espalhamento trabalha com essa variável. A gente pode definir a seção de choque diferencial da seguinte maneira. Eu vou pegar esse dn, tomar o módulo dele. Isso aqui é o número de partículas no feixe vezes o número de núcleos. Aqui aparece a seção de choque diferencial. A gente denota por d sigma d ômega. D ômega é o ângulo sólido infinitesimal. Então, d sigma d ômega vezes d ômega. E esse d ômega, eu posso escrever ele como 2π seno θ dθ. Então, jogo nessa expressão aqui. Aí eu comparo essa expressão aqui com o módulo dessa expressão. E um monte de coisa vai se cancelar. Vocês podem notar que, bom, o sinal de menos vai embora. Esse π cancela com esse π. Esse nzinho, nzão cancela com esse nzinho, nzão. Esse seno θ cancela com o seno θ. O dθ cancela com o dθ. E aí a gente encontra quem é a seção de choque diferencial. D sigma d ômega igual. Vai sobrar todo esse parênteses aqui. E aqui eu tenho 1/2. Aqui tem um fator 2, vai passar dividindo, vai ficar 1/4. Então, esse 1/4 eu vou escrever assim. Vou deixar o 2 aqui e vou elevar ao quadrado. Então, tenho 2 e ainda tenho μ V0 ao quadrado. Vezes 1 sobre seno na quarta. Agora, lembrem que V0 é a velocidade da partícula lá no infinito. Então, lá no infinito ela tem energia mecânica igual a 1/2 de mv0 ao quadrado. Portanto, 2 m é massa, né? 2 massa v0 ao quadrado é 4 vezes energia mecânica. Então, posso escrever seção de choque diferencial igual a 1 sobre 4πε0, o número atômico do núcleo de hélio, o número atômico da folha de ouro, o alvo, ou de prata, carga elementar ao quadrado, sobre 4 vezes a energia mecânica da partícula incidente. Tudo isso ao quadrado. 1 sobre seno na quarta. Θ sobre 2. Então, foi esse o resultado final que o Rutherford obteve e comparou com o experimento. Aqui eu tenho a reprodução dos dados experimentais do Geiger e Marsden e da curva teórica prevista pelo Rutherford. Esse gráfico mostra a seção de choque diferencial, d sigma d ômega, em função do ângulo θ, o ângulo de espalhamento. A gente tem essa curva aqui, que é basicamente esse 1 sobre seno na quarta. Então, a linha contínua é a curva teórica prevista. E esses pontinhos aqui seriam os resultados experimentais do Geiger e Marsden. Eles obtêm esse d sigma d ômega contando as partículas defletidas em cada ângulo. E eles batem muito bem, né? Então isso aqui na época foi uma grande evidência de que de fato existe o núcleo atômico. Isso deu o prêmio Nobel para o Rutherford. Então tá, pessoal, vamos encerrar aqui esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!